Eu estava sentada na varanda da nossa casa em Piracicaba, sentindo o sol da manhã aquecer o quintal onde as jabuticabeiras balançavam de leve. Aos 64 anos, eu segurava uma xícara de café com leite, o cheiro se misturando ao do pão de queijo fresquinho que eu trouxe da padaria da esquina. Ao meu lado, meu marido Eduardo lia o jornal, os óculos tortos no nariz, como de costume. Durante anos, eu acreditei que a vida tinha me dado um presente raro, um amor perfeito. Encontrei o homem da minha vida, eu pensava, lembrando nossos 40 anos de casamento, nossa filha Mariana e o neto que enchia a casa de risadas. Mas, naquele momento, uma pontada de inquietação me acertou. Eu sabia que pequenas rachaduras estavam aparecendo naquele conto de fadas, e a verdade que eu temia poderia mudar tudo. Eu nasci e cresci aqui em Piracicaba, entre ruas de paralelepípedos, onde a feira livre de sábado e a missa na Catedral de Santo Antônio eram o coração da cidade. Filha de um comerciante e uma costureira, aprendi cedo que a vida é feita de trabalho e laços fortes. Aos 47 anos, ainda solteira e sem pressa, conheci Eduardo numa festa junina na Praça Central. As bandeirinhas coloridas balançavam no vento, e o cheiro de quentão estava no ar. Eu, meio tímida, estava num canto segurando um copo de vinho quente, quando Eduardo, com 50 anos, pediu para se sentar. "Tá gostando da festa?" ele perguntou, com um sorriso que me desarmou. Conversamos por horas, rindo de músicas sertanejas e trocando histórias sobre a vida no interior. "Parece que te conheço há anos", eu disse, surpresa comigo mesma. Naquela noite, senti que algo especial tinha começado. 3 anos depois, nos casamos numa cerimônia simples na igreja matriz, com pão de queijo e bolo de fubá na recepção. Minha mãe, Dona Lúcia, chorava tanto que eu achei estranho. "É emoção, filha", ela disse, mas hoje eu suspeito que aquelas lágrimas escondiam algo mais. Nos primeiros anos, a vida não foi fácil. Eduardo, contador autônomo, trabalhava longas horas, enquanto eu, professora aposentada, cuidava da casa. Mariana nasceu logo depois, trazendo uma alegria imensa. Nossa rotina era simples. Eu acordava cedo, preparava um café forte com pão fresquinho, enquanto Eduardo sentava na varanda, olhando os passarinhos. "Tá uma paz hoje, né?" ele dizia, e eu sorria, o coração cheio. Eduardo adorava cuidar do jardim, plantando alfaces e rosas que perfumavam o quintal. Eu ficava na cozinha, cantarolando músicas do rádio enquanto preparava bolos de milho pro café da tarde. Aos domingos, Mariana e nosso neto vinham nos visitar, enchendo a casa de bagunça. Eduardo virava o avô brincalhão, inventando histórias sobre o monstro da jabuticabeira que fazia as crianças gargalharem. Eu olhava para aquilo tudo e pensava, que sorte a minha! Claro, tínhamos nossas discussões bobas, como a toalha molhada na cama ou a luz esquecida acesa, mas nosso amor era leve. "Desculpa, amor", ele dizia, com aquele sorriso, e tudo se resolvia. Um momento que nunca vou esquecer foi meu aniversário de 62 anos. Eduardo planejou tudo em segredo, chamou Mariana, amigos da missa, e decorou o quintal com luzinhas e flores do jardim. Quando cheguei, vi as mesas arrumadas e Eduardo sorrindo para mim. "Para você, meu amor", ele disse, os olhos brilhando. Meu coração transbordou. Aquela noite, com risadas e músicas sertanejas, parecia provar que nosso amor era inabalável. Mas a vida tem um jeito de virar tudo de cabeça para baixo. As primeiras rachaduras vieram com comentários que pareciam inocentes. Na feira, Dona Carmen, da barraca de frutas, riu e disse: "Vocês dois parecem irmãos, sabia?" Eu achei graça na hora, mas a frase ficou martelando na minha cabeça. Outras pessoas começaram a repetir: "Casal assim até se parece." No começo, eu ria. Dizem que casais antigos ficam parecidos, né? Mas a frequência desses comentários foi me incomodando. Uma tarde, Dona Lúcia, amiga antiga da família, tomou café comigo na cozinha e falou, sorrindo: "Clara, vocês são tão iguais que parecem irmãos separados na maternidade." Eu forcei um sorriso, mas a frase me acertou como um raio. Naquela noite, olhando Eduardo dormir, notei o sorriso dele, idêntico ao do meu pai em fotos antigas. O formato dos olhos, o jeito de andar, eram detalhes que nunca tinham me incomodado, mas agora me perturbavam. Tentei afastar esses pensamentos. "É só coincidência", eu dizia para mim mesma, mexendo o café com a colher. Mas as dúvidas cresciam, como ervas daninhas no jardim do Eduardo.
Uma tarde de domingo, com a família reunida, uma prima distante, Mariana, veio nos visitar. Entre risadas e pão de queijo, ela olhou para Eduardo com curiosidade e falou, baixinho: Clara, já reparou como ele parece com seu pai quando jovem? Meu coração apertou, como se uma pedra tivesse caído no peito. Eu fingi naturalidade. É mesmo? Nunca notei, respondi, mas a inquietação me dominou. Aquela sensação de paz, que por tantos anos me envolveu, estava se desfazendo. Eu sabia que precisava enfrentar a verdade, mas tinha medo que ela destruísse tudo o que eu amava. Tudo começou numa tarde quente de domingo, aqui em Piracicaba. Minha prima Mariana, com aquele jeitinho dela de falar sem filtro, soltou uma frase que mudou tudo. Nossa, Clara, os olhos do Eduardo, o jeito dele. Se eu não soubesse, até poderia pensar que ele é seu irmão. Ela riu, como se fosse só uma piada boba, mas eu não conseguia achar graça. Forcei um sorriso, tentando disfarçar o desconforto que subiu pelo meu peito, mas por dentro eu estava tremendo. Aquilo me acertou como um soco, e eu não consegui tirar da cabeça pelo resto do dia. À noite, na cama, eu virava de um lado para o outro, a cabeça explodindo de perguntas sem resposta. Olhei para o Eduardo dormindo ao meu lado, tão tranquilo, e pela primeira vez uma dúvida horrível me atravessou. E se for verdade? E se ele realmente for meu irmão? Eu tentava afastar esse pensamento. Era loucura, coisa de novela das 8, dessas que a gente assiste rindo na sala. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais a ideia se enfiava na minha mente como uma farpa. Nos dias seguintes, comecei a reparar no Eduardo com outros olhos. Coisas que antes eram só detalhes fofos agora pareciam pistas de algo maior. O jeito que ele franzia a testa quando lia o jornal, igualzinho ao meu pai nas fotos antigas que guardamos no álbum. A maneira como ele falava, pausando entre as palavras com aquele sotaque caipira que meu pai também tinha, me deixava arrepiada. Até o sorriso dele, aquele meio sorriso de lado que eu sempre achei lindo, agora me lembrava demais o do meu velho. Minha cabeça virou uma bagunça, um redemoinho de pensamentos que eu não conseguia organizar. Eu não tinha coragem de falar sobre isso com ninguém. Imagina eu chegando para minha melhor amiga, a Ana, e dizendo: Oi, acho que meu namorado pode ser meu irmão. Ela ia me internar. E, para ser honesta, eu tinha medo da resposta. Se fosse verdade, o que eu faria? Como eu ia lidar com isso? Então decidi tentar descobrir sozinha, começando por uma conversa discreta com minha mãe. Numa tarde, levei um café bem quente, do jeito que ela gosta, e um pedaço de bolo de milho para casa dela, ali no bairro Monte Alegre. Sentei no sofá da sala, o cheiro do café tomando ar, e puxei o assunto com cuidado. Mãe, me conta uma coisa. O papai nunca teve outro filho, né? Ela engoliu em seco, ajeitou o cabelo grisalho com as mãos inquietas e desviou o olhar pro chão. O silêncio dela foi mais alto que qualquer palavra. Minha mãe, que sempre responde tudo na hora, ficou muda por uns segundos que pareceram uma eternidade. Não, filha, claro que não. Por que tá perguntando isso agora? A voz dela tremia, e eu conheço ela bem demais para não perceber que tinha algo errado. Mas não insisti, não naquele dia. Depois dessa conversa, fragmentos do passado começaram a voltar como flashes. Uma vez, quando eu era adolescente, ouvi uma briga feia entre minha mãe e meu pai. Ela chorava alto, gritando algo como: Você não pode fingir que ele não existe. Na época, achei que era sobre algum amigo ou dívida, sei lá, e logo esqueci. Mas agora, essa lembrança caiu sobre mim como uma pedra. Quem era esse ele? Será que podia ser o Eduardo? Eu precisava de respostas, precisava entender de onde vinham aquelas semelhanças que estavam me enlouquecendo. Resolvi investigar por conta própria. Peguei os álbuns de fotos antigos da família e espalhei tudo na mesa da cozinha, com o sol da tarde entrando pela janela e iluminando as páginas amareladas. Olhei cada foto como se fosse uma detetive, procurando pistas. Nas imagens do meu pai jovem, os traços eram assustadores, os olhos escuros e profundos, o nariz reto, o sorriso torto, tudo gritava Eduardo. Meu coração batia tão forte que eu quase podia ouvi-lo. Tentei me convencer de que era só coincidência, mas era como tentar tapar o sol com a peneira. Então, numa foto, vi minha mãe, ainda moça, com uma expressão triste, segurando uma criança no colo. Ao fundo, uma casa que eu nunca reconheci, não era nossa, nem a da vovó. Quem era aquela criança? Não era eu, disso eu tinha certeza.
Meu estômago embrulhou, e eu senti um frio na espinha. Aí eu fui mais fundo. Entrei no quarto da minha mãe e achei uma pasta velha no fundo do guarda-roupa, cheia de papéis velhos e documentos meio rasgados. Entre eles, 2 registros de nascimento me fizeram congelar. Um era o meu, Clara Almeida, nascida em Piracicaba, no Hospital Santa Isabel. O outro estava borrado, mas dava para ler o nome, Eduardo Silva, nascido no mesmo ano, no mesmo hospital, com poucos meses de diferença. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava aqueles papéis. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. As datas eram próximas demais, as coincidências grandes demais. Será que minha mãe tinha escondido isso de mim a vida inteira? Naquele momento, eu soube que não dava para continuar sozinha. Eu precisava confrontar minha mãe, ouvir a verdade da boca dela, por mais que doesse. Mas o medo me travava. Medo de destruir o que eu tinha com Eduardo, medo de perder tudo que eu amava, medo de descobrir que minha vida era uma mentira. Meu coração doía só de pensar nisso, mas eu já tinha ido longe demais para desistir. Eu precisava seguir em frente, mesmo que fosse como caminhar na beira de um abismo. O que eu não sabia era que, ao dar esse próximo passo, eu estava prestes a abrir uma porta que nunca mais poderia fechar. As dúvidas que eu tentava sufocar agora gritavam dentro de mim, e eu não tinha mais como escapar. Era hora de encarar a verdade, mas eu nem imaginava que ela seria mais chocante e devastadora do que qualquer coisa que eu pudesse ter sonhado. Eu não sabia mais o que era paz. Depois de anos vivendo uma vida que eu acreditava ser perfeita ao lado do Eduardo, tudo começou a desmoronar. Pequenas pistas do passado, que antes pareciam inofensivas, agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça sombrio. Eu precisava entender o que estava acontecendo, e comecei a planejar cada conversa com cuidado, tentando arrancar qualquer informação que preenchesse as lacunas daquele mistério que me consumia. Não era mais curiosidade, era uma necessidade desesperada de saber a verdade. Tudo começou com comentários soltos de parentes distantes. Um tio, durante um almoço em Piracicaba, mencionou de passagem uma época em que minha mãe sumiu por meses, voltando abatida e calada. Uma tia mais velha, numa tarde de café, deixou escapar rumores antigos. Minha mãe teria tido um filho antes de mim, uma criança que, por motivos que ninguém explicava, nunca ficou com ela. Essas revelações fragmentadas acabaram com o pouco de sossego que me restava. Eu não queria acreditar, mas a possibilidade de ter um irmão perdido, apagado da história da família, começou a se formar na minha mente, e cada pista apontava para algo que eu temia demais. Passei noites em claro, revirando lembranças. Por que minha mãe nunca disse nada? Por que deixou minha vida chegar a esse ponto sem me alertar? Quanto mais eu pensava, mais o Eduardo, meu companheiro de 40 anos, o homem que eu amava com cada pedaço de mim, se tornava o centro daquele peso insuportável. Eu não conseguia mais abraçá-lo sem sentir culpa, medo, angústia. O que antes era natural, como um carinho ou uma conversa, agora parecia errado, contaminado por um segredo que eu ainda não compreendia totalmente. Decidi cavar mais fundo. Quanto mais eu buscava, mais percebia que minha mãe tinha construído uma muralha em torno dessa história. Ela escondia documentos, afastava pessoas, mudava versões do passado, tudo para manter aquele segredo enterrado. Mas a verdade estava cansada de ficar no escuro. Resolvi ir atrás de registros oficiais, algo concreto que me desse uma resposta definitiva. Foram dias mergulhada em arquivos públicos, hospitais antigos, qualquer lugar que pudesse guardar um pedaço daquele mistério. Cada passo era um sofrimento, porque eu sabia que estava perto de algo que mudaria tudo. E então, encontrei uma certidão velha, amarelada, mas clara como o dia. Minha mãe tivera outro filho, nascido pouco antes de mim, em 1959, e entregue para adoção dias depois. O local? Um hospital aqui mesmo em Piracicaba. Os nomes, as datas, tudo se alinhava de um jeito que me fez tremer. Meu mundo ruiu diante daquele papel. Aquele filho perdido era real, e a suspeita que me atormentava se tornava cada vez mais concreta. Uma mistura de raiva, tristeza e traição me sufocava. Como ela pôde esconder isso? Como deixou minha vida ser construída sobre uma mentira tão cruel? Eu sabia que precisava confrontá-la. Naquela noite, mal dormi, imaginando o que diria. Quando cheguei à casa dela, um sobrado simples no bairro Alto, o lugar onde cresci parecia diferente, quase hostil. Cada canto da sala, cada foto na parede, escondia algo de mim. Minha mãe, preparando café na cozinha, parecia menor, mais frágil. Pela primeira vez, percebi um traço de medo nos olhos dela. Sentamos frente a frente,
o silêncio pesando como nunca. Reuni coragem e comecei a falar das minhas descobertas, as fotos rasgadas, os rumores, a certidão. A cada palavra, ela ficava mais inquieta, desviando o olhar. No começo, ela negou tudo, com uma firmeza que não convencia. Mas logo as lágrimas vieram, e a fachada desabou. Entre soluços, ela confessou: sim, houve outro filho. Uma gravidez numa época difícil, quando ela era jovem, solteira e julgada por todos. Entregá-lo foi sua saída, uma decisão que a marcou para sempre. E então, o golpe final. Ela sabia quem Eduardo era desde o dia em que o conheci. Reconheceu nele traços do passado, mas nunca teve coragem de me contar. Achava que o silêncio me protegeria. Proteger? Aquilo destruiu tudo. Saí daquela casa com o coração em pedaços. Eduardo era meu irmão. A certidão e a confissão da minha mãe não deixavam dúvidas. O amor da minha vida, o homem com quem dividi décadas, era uma parte proibida de mim. A raiva que eu sentia dela era imensa, mas, ao vê-la chorar, entendi que ela também carregava essa dor. Não justificava, mas explicava. Agora, o pior estava por vir. Eu precisava contar a ele. Como dizer ao Eduardo que nosso amor, tão puro e real, era também um erro terrível? Minha vida nunca mais seria a mesma, e o próximo passo, enfrentar ele com essa verdade, seria o mais difícil de todos. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar assim. Tudo começou com uma dúvida, um pensamento que não saía da minha cabeça, uma suspeita que crescia como uma sombra. Por isso, tomei a decisão mais difícil e arriscada que já enfrentei: fazer um exame de DNA sem que o Eduardo soubesse. Só de pensar nisso, meu coração já doía. Confirmar algo tão terrível era um risco que podia destruir meu casamento, minha felicidade, tudo que eu construí em 40 anos ao lado dele em Piracicaba. Mas eu precisava saber a verdade, mesmo que ela me engolisse viva. Escolhi um dia qualquer, uma manhã tranquila como tantas outras. O Eduardo tinha acabado de tomar café na nossa varanda, o sol brilhando no quintal, e foi cuidar das roseiras no jardim. Ele sempre amou aquelas plantas. Enquanto ele cortava os galhos secos, eu entrei no quarto, as mãos trêmulas, e peguei um fio de cabelo do pente dele. Guardei aquele fio num saquinho plástico, sentindo uma mistura de culpa e desespero. Depois, juntei um pouco do meu próprio material e, com o peito apertado, levei tudo para o laboratório. Cada passo que eu dava naquela direção era como caminhar para o fim de tudo que eu conhecia. Os dias de espera foram um tormento. Eu mal conseguia comer, dormir ou respirar sem pensar no que estava por vir. Minha vida inteira girava em torno daquele resultado. Aqui em Piracicaba, as tardes quentes e o canto das cigarras pareciam zombarem de mim, enquanto eu me afundava num pesadelo sem fim. Cada vez que o telefone tocava, meu corpo gelava, achando que era o laboratório. Eu não sabia se queria resposta ou se preferia continuar na incerteza para sempre. Quando o dia do resultado chegou, eu quase desisti. Fui até o laboratório com as pernas bambas, o coração batendo tão forte que parecia querer fugir do peito. Peguei o envelope com mãos trêmulas e voltei para casa sem abri-lo. Não tinha coragem de encarar aquilo ali, na frente de estranhos. Já em casa, sozinha na sala, sentei no sofá e respirei fundo várias vezes antes de rasgar o papel. Ao ler aquelas palavras frias e técnicas, senti o chão sumir. Eu e o Eduardo éramos irmãos. O exame era claro, definitivo, uma pancada que derrubou tudo que eu acreditava ser real. Meus olhos se encheram de lágrimas enquanto meu corpo tremia. Olhei para as fotos na estante, nossos sorrisos no dia do casamento, as viagens para São Paulo, os churrascos no quintal, e tudo parecia uma mentira. Cada memória feliz agora queimava, marcada por uma verdade que eu não podia ignorar. O Eduardo, meu marido, meu companheiro de décadas, era meu irmão. Como isso era possível? Minha mãe tinha escondido esse segredo por tanto tempo, me jogando nesse abismo sem eu nem suspeitar. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentada na cama, olhando pro teto, sentindo uma dor que não explicava. O Eduardo dormia ao meu lado, sem saber de nada, e cada respiração dele era um lembrete do que eu tinha perdido. Eu precisava contar para ele, mas como? Como eu ia olhar nos olhos do homem que eu amava e dizer que nosso amor era impossível? Passei a manhã seguinte em pedaços, vendo ele sorrir enquanto tomava café, sem imaginar o peso que eu carregava. Não dava mais para adiar. Escolhi uma tarde silenciosa, quando estávamos sozinhos em casa. Ele estava no jardim, como sempre, e eu me aproximei com o coração na boca. Eduardo, a gente precisa conversar, eu disse, a voz quase sumindo.
Ele largou a tesoura de poda e veio até mim, com aquele sorriso que agora me partia ao meio. Claro, Clara. O que está acontecendo? Sentei na varanda, e ele se sentou ao meu lado, sem desconfiar de nada. Contei tudo. As suspeitas, o exame, o resultado. Enquanto eu falava, vi o rosto dele mudar, o sorriso sumiu, os olhos se arregalaram, e ele começou a tremer. Não, Clara, isso não pode ser verdade, ele disse, a voz falhando. A gente viveu tudo isso. Como? Eu não tinha resposta, só a dor que agora nos engolia juntos. Ele se levantou, caminhou pelo quintal, e eu fiquei ali, destruída, vendo o homem que eu amava desmoronar. Nos dias seguintes, nossa casa virou um túmulo. O silêncio tomava conta de tudo, não tinha mais risadas, nem conversas, só um vazio que pesava toneladas. O Eduardo mal me olhava, e eu não sabia o que dizer para consertar aquilo. Eu sentia a falta dele, do meu marido, mas sabia que aquele amor estava acabado. A verdade tinha arrancado tudo de mim, minha felicidade, minha confiança, minha vida. E o pior era que, mesmo sabendo de tudo, uma parte de mim ainda o amava, um amor que agora era proibido, torto, impossível. Eu nunca achei que a dor pudesse ser tão pesada, tão sufocante. Saber que Eduardo, o homem com quem vivi mais de 40 anos, era meu irmão já tinha virado minha vida de cabeça para baixo. Mas o que realmente me destruiu foi descobrir que minha mãe sabia de tudo desde o começo e nunca me contou. Como ela pôde carregar esse segredo por tanto tempo, me vendo construir uma família, sonhar com um futuro, tudo em cima de uma mentira? Aqui em Piracicaba, onde o cheiro de café com leite e o som do rio passando pela cidade sempre me trouxeram paz, agora só havia um vazio que eu não sabia explicar. Decidi que precisava enfrentá-la de novo. Não era mais só raiva ou mágoa, eu queria entender. Fui até a casa dela, no bairro Monte Alegre, onde o quintal ainda tem aquele pé de jabuticaba que eu adorava na infância. Sentei na sala, o ventilador zumbindo no canto, e perguntei com a voz tremendo: Mãe, por que você nunca me contou? Por que deixou isso acontecer? Ela ficou quieta por um tempo, os olhos fixos no chão, até que respondeu baixinho: Clara, eu achei que estava te protegendo. Eu não sabia como te contar sem destruir tudo. Mas a proteção dela só me afundou mais. Eu queria gritar, mas também sentia pena daquela mulher que carregou um peso tão grande sozinha. Ela começou a falar sobre o passado, coisas que eu nunca imaginei. Contou que, jovem e sozinha, entregou um bebê para adoção porque não tinha escolha. Era uma época diferente, ela disse, quando ser mãe solteira em uma cidade pequena como Piracicaba era um escândalo que ninguém perdoava. O Eduardo era aquele bebê, e ela percebeu quem ele era na primeira vez que o viu ao meu lado, anos atrás. Mas ficou calada. Eu tinha medo de perder você, ela confessou, com lágrimas escorrendo. Aquilo me cortou por dentro. Não era só traição que eu sentia, era uma mistura de raiva, tristeza e uma vontade confusa de entender. Depois disso, minha vida com Eduardo desmoronou de vez. Não dava para continuar. Nosso casamento, que já foi cheio de risadas e planos, agora era só um eco de algo que nunca existiu de verdade. Decidimos nos separar, e cada pedaço da casa que eu esvaziava, as fotos na estante, o jogo de jantar que compramos juntos, as cartas que escrevemos um pro outro, era como arrancar um pedaço de mim mesma. Me mudei para uma casa simples perto da Praça Central, tentando recomeçar, mas a solidão me engolia. Eu olhava para o rio Piracicaba da janela e me perguntava, como seguir em frente depois disso? Foi então que achei as cartas. Vasculhando as coisas da minha mãe, encontrei um maço amarelado, escondido numa gaveta velha. Eram dela, escritas décadas atrás. Nelas, ela despejava toda a culpa, o medo, a vergonha de ter dado meu irmão para adoção. Mas o pior foi ler que ela sempre soube que Eduardo era ele, e escolheu o silêncio. Aquilo me derrubou de novo. Como ela pôde me ver casar com ele, ter uma filha, a Mariana, e não dizer nada? Eu me senti traída de um jeito que não dava para descrever. Mesmo assim, comecei a enxergar o outro lado. Minha mãe não era só a vilã dessa história. Ela cresceu num tempo em que o julgamento era cruel, e talvez achasse que estava me poupando de uma dor que ela mesma não conseguiu enfrentar. Mas o preço foi alto demais. Nossa relação ficou em pedaços, cheia de silêncios e olhares que diziam mais do que palavras. Eu não sabia se podia perdoá-la. A ferida ainda estava aberta, sangrando a cada lembrança. Passei dias pensando, será que eu conseguiria deixar essa mágoa para trás? Será que ainda havia um caminho para mim, mesmo com tudo destruído?
Eu precisava tentar, nem que fosse por mim mesma. Mas, numa noite, enquanto lia aquelas cartas de novo, uma frase me paralisou. Eu nunca contei toda a verdade, nem pro papel. Eu nunca imaginei que minha vida pudesse virar um caos tão grande. Depois de descobrir que Carlos, o homem com quem eu vivi por tanto tempo, era, na verdade, meu irmão, e que minha mãe sabia disso desde o começo, tudo desmoronou. Era como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. Eu sentia raiva, tristeza, solidão, tudo misturado num turbilhão que parecia que nunca ia me deixar em paz. Olhar para minha mãe era um sofrimento à parte. Eu não conseguia encará-la sem sentir um nó no peito, uma mágoa que queimava. Mas, ao mesmo tempo, eu sabia que não dava para viver daquele jeito para sempre, carregando esse peso que só me destruía. Resolvi que precisava entender de uma vez por todas o que tinha acontecido. Não era só sobre acusar ou julgar, eu queria respostas. Então, marquei de conversar com ela, numa tarde abafada em Piracicaba. A casa dela, no bairro Monte Alegre, estava silenciosa, só se ouvia o ventilador girando devagar e o barulho distante do rio lá fora. Sentei no sofá, o cheiro de café fresco no ar, e olhei para ela. Minha mãe parecia menor, mais frágil, como se o tempo e os segredos tivessem sugado a força que ela um dia teve. Mãe, por que você escondeu isso de mim? Como conseguiu conviver com essa mentira por tanto tempo? Perguntei, a voz tremendo. Ela ficou quieta por uns segundos, depois falou baixo, quase num sussurro. Clara, eu achei que estava te protegendo. Protegendo? Aquilo me cortou por dentro. A proteção dela tinha despedaçado minha vida. Mas, enquanto ela falava, algo mudou. Ela contou sobre a juventude dela, aqui em Piracicaba, numa época em que as coisas eram bem diferentes. Engravidou muito jovem, sozinha, sem o apoio do meu pai ou da família. Ser mãe solteira nos anos 70 era um escândalo que ninguém perdoava, ela disse, os olhos marejados. Eu não tinha escolha, Clara. Entreguei o bebê para adoção porque achei que era o melhor para ele. Ela chorou naquela noite, ela confessou, e nunca mais foi a mesma. Quando Carlos entrou na nossa vida, anos depois, ela o reconheceu na hora, os olhos dele, o jeito, mas ficou calada. Eu tinha medo de perder você, ela completou, a voz falhando. Eu não sabia o que sentir. A raiva ainda estava lá, mas agora eu via o arrependimento dela, a culpa que carregava há décadas. Aquela mulher na minha frente não era só a responsável pela minha dor. Ela também era uma vítima de um tempo cruel, de escolhas que não podia desfazer. Saí daquela conversa sem saber se conseguia perdoá-la, mas com uma certeza, eu precisava tentar, nem que fosse por mim mesma. Não dava para deixar essa mágoa me consumir para sempre. Nos dias seguintes, voltei às cartas que ela escreveu e guardou escondidas por tanto tempo. Sentei na varanda, com o calor de Piracicaba subindo do chão, e li cada linha com calma. Nelas, ela despejava o desespero de ter entregado o filho, o medo do julgamento, a dor de vê-lo reaparecer sem poder dizer nada. Eu nunca consegui esquecer aquele dia, ela escreveu numa letra tremida. Ler aquilo foi como olhar para dentro da alma dela, uma mulher jovem, assustada, que tomou uma decisão terrível num momento de desespero absoluto. Aos poucos, comecei a enxergá-la de um jeito diferente. Ela não era perfeita, nem forte como eu sempre imaginei. Era humana, cheia de falhas e cicatrizes. A raiva foi diminuindo, mas a dor ainda era grande. Entender o passado dela não apagava o que aconteceu comigo, a traição silenciosa que mudou tudo. Ainda assim, percebi que o perdão podia ser o único caminho para eu encontrar paz. Não era simples, nem automático, mas era uma escolha que eu precisava fazer por mim. Eu nunca imaginei que, depois de tudo que passei, a vida pudesse me oferecer uma nova chance. Aqui em Piracicaba, onde o sol desponta tímido entre as jabuticabeiras e o aroma de café fresco toma conta das manhãs, comecei a perceber que parar não era uma opção. A traição e a dor que vivi não eram só sobre o que o Eduardo, meu marido, que descobri ser meu irmão, e minha mãe fizeram. Eram também sobre fraqueza, medo e escolhas erradas, tomadas num tempo em que não havia apoio nem compreensão. Uma decisão de décadas atrás mudou o futuro de tanta gente, e eu não podia desfazer o passado. Mas talvez pudesse aprender a viver com ele, sem deixar que destruísse meu futuro por completo. Perdoar minha mãe foi o primeiro passo, e não foi fácil. Durante anos, a mágoa queimou dentro de mim, como uma ferida que não cicatriza.
Ela errou, sim, ao esconder que entregou um filho para adoção e ao deixar que eu construísse uma vida com ele sem saber da verdade. Mas, aos poucos, comecei a enxergar além da vilã que eu tinha criado na minha cabeça. Ela foi uma mulher jovem, assustada, enfrentando um mundo que não dava segundas chances. Carregou esse segredo como um peso terrível, e agora eu estava pronta para entender isso. Não era sobre apagar o que aconteceu, mas sobre aceitar que a raiva não podia mais me definir. Era um processo lento, doloroso, mas necessário para encontrar força e seguir em frente. Depois veio a decisão de recomeçar minha vida sem o Eduardo. Eu já tinha passado dos 60 anos, achava que minha rotina estava estabelecida, minha casa, minhas lembranças, meu porto seguro. De repente, tudo desmoronou. A casa no bairro Monte Alegre, onde vivi por décadas, ficou insuportável. Cada canto trazia ele de volta, o sofá onde assistíamos TV, a mesa onde tomávamos café, as fotos na parede. Era silêncio demais, vazio demais. Então, decidi me mudar. Escolhi um apartamento menor, perto da Praça Central de Piracicaba, onde o movimento das pessoas e o som do rio me lembravam que a vida não parava. A mudança foi um caos emocional, embalar objetos, decidir o que levar, o que deixar para trás. Mas, aos poucos, aquele espaço novo virou meu refúgio, um lugar só meu, sem o peso do passado. No começo, a solidão me engoliu. Eu não sabia quem eu era sem o Eduardo, sem aquele casamento que tinha sido minha base por tanto tempo. Mas percebi que precisava me redescobrir. Comecei com coisas simples, caminhadas matinais no parque da Rua do Porto, sentindo o vento fresco do rio Piracicaba no rosto. À tarde, voltava a cozinhar, bolo de fubá, pão de queijo, receitas que me conectavam a um tempo mais leve. Convidava amigos para almoçar no quintal, ria com eles, e, aos poucos, sentia que ainda podia viver bons momentos, mesmo com tantas feridas abertas. Foi aí que resolvi buscar apoio. Uma amiga me falou de um grupo de mulheres que se reuniam para compartilhar histórias de perdas e recomeços. Hesitei, mas fui. O primeiro encontro aconteceu numa sala simples perto da catedral. Sentei quieta, ouvindo. Cada uma ali tinha uma dor diferente, mas todas buscavam o mesmo, sentido na vida outra vez. Eu não sei se consigo perdoar minha mãe, desabafei numa das reuniões. Uma mulher de olhar gentil respondeu: perdoar não é esquecer, Clara. É se soltar do que te prende. Aquilo ecoou em mim. Ali, fiz laços fortes, encontrei uma rede de apoio que nunca imaginei que pudesse existir. Também decidi cuidar mais de mim. Inscrevi-me num curso de pintura na Casa do Artesão. Nunca tinha segurado um pincel antes, mas algo me chamou. No início, eu me sentia desajeitada, com medo de falhar. Mas, com o tempo, fui ganhando confiança. Pintar virou um jeito de expressar o que eu não conseguia dizer. Minha professora, uma senhora de sorriso acolhedor, dizia: a arte cura, Clara. Deixe ela te guiar. E eu deixei. Aos poucos, descobri uma paixão que me fazia sentir viva de novo. Claro, nem tudo eram flores. Havia dias em que a saudade apertava, em que eu quase pegava o telefone para ligar para o Eduardo, esquecendo por um instante que ele não fazia mais parte da minha vida. Nessas horas, respirava fundo e lembrava do que aprendi no grupo. A vida tem altos e baixos, e eu precisava aceitar cada etapa. Minha relação com minha mãe também começou a melhorar, devagar. Não era mais a confiança cega de antes, mas havia respeito, honestidade, um entendimento mútuo que crescia entre as cicatrizes. Hoje, olhando para trás, vejo que esse recomeço me salvou. Eu não sou mais a Clara de antes, sou mais forte, mais inteira. A dor ainda está aqui, mas não me controla mais. Numa tarde, enquanto pintava o rio Piracicaba numa tela, percebi que estava sorrindo. Não porque esqueci o que vivi, mas porque aprendi a conviver com isso e a abrir espaço para a felicidade de novo. Minha história não acabou, eu sabia disso. Mas, pela primeira vez em muito tempo, olhei para o futuro com esperança, pronta para seguir em frente, passo a passo, quantas vezes fosse preciso. Porque, no fim, entendi que nunca é tarde para recomeçar. Eu achava que nunca mais ia conseguir me sentir feliz ou leve de novo. Depois de tudo que passei, a dor, a traição, as perdas, parecia que a vida tinha perdido sentido. Mas, aos poucos, descobri que o tempo tem um jeito quieto de curar até as feridas mais fundas, aquelas que a gente jura que nunca vão fechar. Aqui em Piracicaba, onde o dia começa com o sol refletindo no rio Piracicaba e o cheiro de café com leite saindo das casas, aprendi que a vida não para, mesmo quando a gente acha que não tem mais como seguir em frente. Uma manhã,
sentei na varanda do meu apartamento, com uma xícara de café na mão, olhando o movimento na rua do Porto. As pessoas passavam sem pressa, carregando sacolas ou conversando, e eu percebi que estava começando a gostar daquela calma. Minha vida não era mais como antes. Algumas coisas mudaram para sempre dentro de mim, e isso era inevitável. Mas, depois de tudo, entendi que essas mudanças não eram só ruins. Elas me fizeram crescer, me tornaram mais forte e me mostraram quem eu sou de verdade. Continuei indo ao meu grupo de apoio, que se reunia numa salinha simples perto da Catedral Santo Antônio. Aos domingos, a gente levava pão de queijo e café, e eu ouvia histórias de mulheres que chegaram tão quebradas quanto eu. Aos poucos, elas foram se reerguendo, encontrando sonhos e propósitos novos. A gente não apaga a dor, claro, uma delas me disse numa tarde, mas aprende a carregar ela de um jeito mais leve. Isso me deu força para continuar, para acreditar que eu podia, sim, viver com alegria, mesmo depois de tudo que a vida jogou no meu caminho. Minha relação com minha mãe também foi se reconstruindo, devagar e com cuidado. Não foi fácil, às vezes, a mágoa ainda aparecia, como uma lembrança insistente. Mas, com o tempo, conseguimos conversar sem ressentimento. Um dia, levei um bolo de milho para a casa dela, no bairro Nova Piracicaba, e sentamos na varanda para tomar café. Eu sei que errei, filha, ela disse, com a voz embargada. Mas eu também carreguei minha dor. Ali, entendi que ela não era uma inimiga. Era uma mulher que fez escolhas difíceis no momento duro. Perdoar não apagou o que passou, mas me deixou mais leve. O Carlos, que para mim sempre vai ser o Eduardo, seguiu a vida dele. Precisávamos dessa distância para curar o que ficou para trás. Não dava para fingir que nada tinha acontecido. Mas, meses depois, nos encontramos por acaso na Praça José Bonifácio e tomamos um café juntos. A gente viveu algo pesado, ele disse, com um sorriso meio triste. Mas eu não me arrependo de você. Não era mais amor como antes, mas tinha respeito, uma aceitação tranquila do que fomos um pro outro. Nesse processo todo, descobri muita coisa sobre mim. Descobri que sou mais forte do que imaginava, que tenho coragem para enfrentar o que vier. Aqui em Piracicaba, voltei a valorizar as coisas simples. Caminhar no parque da Rua do Porto, sentir o cheiro de pão de queijo na padaria, pintar um quadro numa tarde quieta. Recomecei a sonhar, a fazer planos, algo que achei que nunca mais ia conseguir. E, principalmente, entendi que minha felicidade não depende de ninguém. Ela tá aqui, dentro de mim, nas escolhas que faço todo dia.